Aler 2020. Te toca y te prende. Utilizamos a técnica, neste caso, de cartas desde o futuro. O que significa essa técnica? Bueno, existem muitas técnicas para construir cenários, a maioria de elas são de natureza quantitativa, que requer que uno disponga de séries históricas de dados sobre a realidade que nos interessa. Sin embargo, quando o momento é de altíssima incertidumbre, como é este momento em que a humanidade experimenta um cambio de época, no sentido que a época histórica do industrialismo está em crise, o humo que saía da chaminé das fábricas industriais era o símbolo do progresso de esta época, hoje significa contaminação, então está em crise. A coerência de produção e consumo de essa sociedade industrial não está em correspondência com os limites do planeta. Então, estamos em um momento em que o futuro é uma fotografia fora de foco. Para reduzir esta neblina que nos impede, que nos limita perceber como poderia ser o futuro, então requer que uno utilize técnicas qualitativas de construção de cenários, porque as séries históricas de dados que nos permitiria projetar quantitativamente determinadas dimensões da realidade não servem, porque em um câmbio de época, algumas tendências que antes eram muito sólidas poderiam romper-se e deixar de existir, mientras tendências que não existiam, que não conhecíamos, poderiam iniciar. Então, é um momento de rupturas e emergências. Então, utilizamos uma técnica qualitativa e, neste caso, se chama cartas desde o futuro. Em que consiste? Bueno, primeiro, depende de um esforço para identificar os cambios que estão transformando a realidade, os desafios que estão emergindo desde estes cambios e as tendências novas que estariam se consolidando. Quando uno tem este diagnóstico, agora necessita utilizar a imaginação. Então, por isso que se negocia uma fecha. É uma decisão política, 2020 ou 2030. Neste caso, Aler 2020, nos posicionamos no ano 2020 para verificar como estaria a realidade em 2020 se estes câmbios, estes desafios e essas tendências identificadas continuaram seu curso de ação. Pero ocorre que alguns de estes câmbios, tendências, desafios que estão em curso poderiam tomar caminhos distintos e não necessariamente continuar no mesmo caminho que estão hoje. Por quê? Porque outros eventos que não estão em curso poderiam ocorrer. Então, considerando os eventos que estão em curso e imaginando eventos de ocorrência possível, uno se posiciona no futuro e imagina como está a realidade. E desde o futuro descreve a realidade como está. Então, se uno diria, hoje, por exemplo, hoje a educação à distância prevalece sobre a educação presencial. Então, digamos que uma das tendências é de la expansão da educação à distância e considerando eventos que já estão em curso, tudo indicaria que ela vai ganhar um espaço que em algum momento ultrapassará o espaço ocupado por la educação presencial. Estou dando apenas como exemplo, não? Então, quando escreve desde o futuro, não utiliza o verbo seria, será, sino que descreve com o verbo no presente do indicativo, quer dizer, está descrevendo algo que já passou. Obviamente, com uma pequena explicação de por que passou. Então, digamos, em República Dominicana, para dar um exemplo de algo concreto, consistentemente, nas últimas décadas, as mulheres vêm ocupando um espaço muito importante no cenário político institucional do país. E, neste momento, em 2011,
tudo indica, os eventos que estão em curso, que esse espaço continuará aumentando. Então, uno poderia, em um dos cenários possíveis, em 2020, dizer: hoje, a República Dominicana tem uma mulher como presidenta, porque os movimentos sociais se organizaram e, nos últimos 7 anos, estiveram construindo esta possibilidade. Então, aí está uma forma de descrever um cenário desde o futuro, não? Uno descreve o que passou e por que passou. Te toca y te prende.